vós. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando a nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje vivemos o segundo domingo da Quaresma. O segundo domingo dentro deste grande tempo de escuta, de conversão, dentro deste grande tempo de análise, de avaliação da própria vida, dentro deste tempo de reconhecimento do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Viver a Quaresma é olhar para si mesmo e reconhecer pecados, fraquezas, dificuldades. Mas é antes disso, e muito mais importante do que isso, voltar o olhar para Deus e ver que Ele é rico em misericórdia, que seu amor não conhece limites, que sua bondade atinge todo aquele que lhe abre o coração. E hoje, neste segundo domingo, o Evangelho nos leva para a contemplação da transfiguração de Cristo. A transfiguração de Cristo, ela foi uma tentativa de Jesus de evitar que os seus principais apóstolos, Pedro, Tiago e João, que eles se escandalizassem com a cruz, que eles, vendo o seu mestre morrer na cruz, eles perdessem a esperança. A transfiguração do Senhor foi um modo que nosso Senhor quis para prepará-los, para enfrentarem a dor da cruz. E ali estavam 2 testemunhas, Moisés e Elias. Mas essas testemunhas continuam para nós. Quando nós lemos as Escrituras, nós nos encontramos novamente com Moisés. Moisés é o autor
da lei, da Torá, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Assim a tradição judaica nos revela. E Elias que representa toda a profecia. Então, amados irmãos, olhar para o Antigo Testamento é preciso enxergá-lo à luz dos acontecimentos da redenção. Por exemplo, quando nós vemos Abraão, que tem o seu filho único, Abraão faz, para obedecer a Deus, o seu filho único subir a montanha, o Monte Moriá. O faz subir a montanha carregando a lenha nas costas para o sacrifício. E no momento que Abraão está para oferecer o seu filho em sacrifício a Deus, Deus lhe impede: não façais mal ao teu filho, agora eu sei que és um homem de fé. Pois bem, este fato do Antigo Testamento, ele é uma alusão, ele é uma profecia, ele é uma tipologia do que acontece na Semana Santa. Quem sobe a montanha na Semana Santa? É Cristo. Cristo, o Filho único de Deus, sobe a montanha, o Calvário, não com a lenha às costas, mas com o madeiro da Santa Cruz. E assim também pensemos em todas as profecias. Pensemos no capítulo 54 da profecia de Isaías, que nos fala do servo sofredor. Tantos anos antes da vinda de Cristo, nós já ouvimos na profecia de Isaías, passo a passo, o que irá acontecer no processo, na crucifixão e na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olhar para o Antigo Testamento é deparar-se com o amor de Deus, que dá o seu Filho único para nos salvar. E Cristo transfigura-se. Cristo mostra quem Ele é. Eu sou o Alfa e o Ômega, encontraremos no Apocalipse. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Ele tem a mesma substância de Deus Pai. E por amor a nós, por nossos pecados, para nossa salvação, aceitou a cruz, não como uma imposição, não como uma condenação, aceitou a cruz livremente. Ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Aceitou a cruz livremente para, por meio dela, nos salvar. Porém, amados irmãos, não nos basta meditar sobre a transfiguração de Cristo, porque a Quaresma é o período da nossa transfiguração. A palavra transfiguração indica mudança de figura, mudança de imagem, mudança de aparência. Nós precisamos mudar. A Quaresma nos leva a compreender esta verdade. Olhando para a nossa vida, olhando para as nossas atitudes, olhando para o nosso jeito de ser, olhando com veracidade e com objetividade para o nosso dia, nós nos damos conta de que nós precisamos ser transfigurados do homem antigo para o homem novo, do homem segundo a carne para o homem segundo o Espírito, conforme nos indica São Paulo. E a Quaresma é esse tempo de mudança. Porém, como mudar? Quais atitudes nos levam a esta mudança? A primeira atitude, amados irmãos e irmãs, encontramos na primeira leitura de hoje. Deus fala a Abraão: sai da tua terra. Amados irmãos, não se transforma, não se transfigura, não pode mudar de imagem, não se converte quem antes não se dispõe a sair das próprias ideias. Aliás,
A palavra conversão, na sua origem bíblica, metanoia em grego, significa mudança de mentalidade. A conversão, amados irmãos, não é mudar um jeito de ser, não é mudar exteriormente. A verdadeira conversão é a mudança de mentalidade. Quem não sai da própria mentalidade, quem não sai dos próprios conceitos, quem não sai da própria preguiça espiritual, não pode converter-se, não pode viver a quaresma. Quem vive, como canta aquela música popular brasileira, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, não pode viver a quaresma, porque a quaresma nos indica uma saída, nos indica uma transformação, sair do próprio comodismo. Como é bonito que na quaresma aumentamos a nossa frequência na igreja. São várias celebrações, via sacra, missas, meditação. Na Semana Santa, cada um dos dias da Semana Santa nos levam a meditar um aspecto e nos fazem sair. Muitas das celebrações são procissões para nos indicar que nós precisamos sair, deixar de lado o nosso comodismo para nos encaminharmos ao Senhor. Se transfigura quem se deixa levar por Cristo e, portanto, sai às vezes do pedestal que nós nos colocamos. Ao longo do ano, nós vamos nos colocando num pedestal, vamos nos incensando, vamos nos achando bons e perfeitos demais, e a quaresma nos faz cair em si, darmos-nos conta da realidade. O filho pródigo do Evangelho, ele começou a sua conversão quando ele caiu em si, diz o Evangelho. Quando ele está tentando comer a comida dos porcos, quando ele se vê refletido, diz Santo Agostinho, nos olhos dos porcos, ele então cai em si e diz: basta, vou levantar-me, vou para a casa do meu pai. Na casa do meu pai, até os escravos têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Saí. O segundo elemento, amados irmãos e irmãs, está no Santo Evangelho. Está na palavra que o próprio Deus disse aos apóstolos. Pouquíssimas vezes nas Sagradas Escrituras o próprio Deus fala. E no Novo Testamento, sempre que Deus fala, Ele diz a mesma coisa. Este é o meu filho, escutai-o. Foi assim no batismo de Jesus, é assim na transfiguração, nessas teofanias, ou seja, nessas manifestações de Deus. E o que é que Deus diz? Escutai-o. Amados irmãos, a quaresma é tempo de escutar a Cristo. A quaresma é tempo de silenciarmos, não para estarmos num silêncio abstrato ou estéril, mas um silêncio fecundo, um silêncio que nos leva à escuta de Jesus Cristo. Amados irmãos, e onde Jesus nos fala? Em primeiro lugar, nas Sagradas Escrituras. Desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo, diz São Jerônimo. Ignorar as Escrituras é ignorar o Senhor que nos fala. Quando nós lemos a autobiografia de Santa Teresinha do Menino Jesus, a chamada História de uma Alma, nós encontramos uma passagem onde Santa Teresinha, com muita confidência, diz da alegria quando no Evangelho ouvia Cristo falando. Porque no Evangelho nós temos um narrador, nós temos a voz daquele que conta a história para nós. Nós temos alguns personagens que falam: Pedro, um fariseu, alguém que Cristo encontrou,
mas também no Evangelho nós temos Cristo que fala. E Teresinha, quando ouvia Cristo falando, ela sentia-se tocada. Amados irmãos, o primeiro espaço para ouvirmos a Cristo é nas Sagradas Escrituras. Qual é o espaço que a Bíblia tem no meu dia a dia? Qual é o espaço que o Evangelho tem no meu dia a dia? Eu já li pelo menos um Evangelho do primeiro ao último capítulo. Pensemos que o Evangelho de São João tem 21 capítulos. Se a gente ler um capítulo por dia, antes de terminar a quaresma, nós iremos ler o Evangelho completo. O Evangelho de São Mateus tem 28. O Evangelho de São Marcos, menos ainda, é o menor dos Evangelhos. Ler o Evangelho. Mas qual é o segundo lugar que Jesus nos fala? Na liturgia. O ser humano, ele pode ouvir a Deus diretamente na Bíblia, mas através dos símbolos e dos atos litúrgicos, Deus nos fala. Cada inclinação, cada palavra da liturgia, cada objeto litúrgico é Deus falando diretamente para nós. Porém, ainda existe um terceiro âmbito, um terceiro lugar, onde Cristo nos fala. E nos fala com tantas vezes, nos fala tantas vezes, nos fala de modo contínuo. É a nossa vida. Na nossa vida, Cristo nos fala. Nos bons momentos, nos momentos de prova, nos momentos de dificuldades, também ali Cristo nos fala, Cristo nos ensina, Cristo nos ajuda. Primeiro modo para vivermos a quaresma, sair. Segundo modo, ouvir. E o terceiro modo também encontramos no Evangelho. Os apóstolos, quando escutam que Deus, que o próprio Deus Pai diz que Jesus é o seu Filho amado, que eles estão dentro da nuvem da glória de Deus. Pensemos, só entende o Evangelho quem entende o Antigo Testamento. E os judeus, Pedro, Tiago e João, entendiam perfeitamente, porque conheciam as Sagradas Escrituras. Quando Deus estava na tenda da aliança, uma nuvem cobria a tenda da aliança, a Shekinah de Deus, ou seja, a glória de Deus. Ali no monte, também a Shekinah de Deus desce, a nuvem desce, sinal da presença de Deus. Eles escutam a voz de Deus, e então eles caem com o rosto por terra. Mas Jesus aproxima-se, os toca e diz: levantai-vos. É esse o terceiro momento, amados irmãos, para vivermos bem a quaresma. Levantar-se. Cristo não nos quer caídos. Quando a gente pensa nos nossos pecados, quando a gente pensa na nossa pequenez, quando a gente pensa no que é Deus e no que somos nós podemos nos curvar diante do peso, nós podemos, como os apóstolos, cairmos com o rosto por terra, mas Jesus nos toca e nos levanta. Nos toca e nos levanta porque Ele nos criou para si. Pensar nos nossos pecados, fazer um exame de consciência, não é para pesarmos na nossa vida, mas é para valorizarmos as coisas com o peso e com o valor que tem. É para recolocarmos Cristo no centro da nossa vida e não ficarmos acabrunhados, caídos pelo peso, mas pelo contrário, é para nos levantarmos. Quem se ajoelha no confessionário pode ficar de pé na vida. Quem se ajoelha e bate no peito, pecador eu sou, pode ficar de pé porque recupera a condição de filho de Deus. Não pode existir uma quaresma sem uma boa confissão, porque ela renova na nossa vida a graça de Deus,
ou se tivermos perdido pelo pecado mortal, ela nos dá novamente, ou então aumenta a vida de graça, se não tivermos em pecado mortal. Amados irmãos, a confissão nos levanta. Estamos só no segundo domingo da Quaresma e temos ainda muito caminho a percorrer. Ajudemo-nos mutuamente. Aceitemos o que a igreja nos oferece neste tempo de graça para reiniciarmos o nosso caminho para o Senhor. Não esmoreçamos no caminho. E como São Paulo nos disse no primeiro dia da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, eu também ouso fazer minhas as suas palavras. Deixai-vos reconciliar com Deus. Em nome de Cristo, como seus embaixadores, nós vos exortamos, deixai-vos reconciliar com Deus. É agora o tempo favorável, é hoje o dia da salvação. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos ajude. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador